no livro do profeta Naum. Naum, capítulo 1. Glória a Deus. Depois de Miqueias e antes de Abacuque. E um pouco antes de Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para que Ele pudesse me dar essa palavra para trazer para a igreja nessa noite. E veio essa palavra ao meu coração, o Senhor ratificando que é uma fortaleza na hora da crise, na hora da aflição, na hora do choro. Em todos os momentos da nossa vida, o Senhor está presente. E aqui Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Meus amados irmãos, Deus conhece todas as coisas. Não existe nada que o Senhor não conheça. Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos propósitos. Ele conhece os nossos pensamentos e os nossos propósitos, nossos planos, antes mesmo que venhamos a conhecê-los. Nós temos que estar sempre lembrados que o Senhor está na eternidade. Significa, Ele sempre existiu, continuará existindo. Ele não tem início e não tem fim. A nossa mente não consegue assimilar isso na sua realidade. Mas Ele é eterno, Ele nos criou como seres imortais. Os imortais, nós temos um início, mas não temos um fim. Ele dá para cada pessoa um espírito novo. Eu falei no início, no texto que nós lemos, que o Senhor, Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Eu tenho dito aos irmãos, nesses quase 28 anos, como pastor dessa igreja, que o Senhor é o Deus das oportunidades. Ele sempre está nos concedendo oportunidades. Agora, nós não sabemos qual das oportunidades será a última. Por isso que Ele nos ensina que devemos ter uma vida abençoada, uma vida tranquila na presença dEle, e procurando viver para o louvor da sua glória. Meus amados irmãos, nós podemos facilmente comprovar que há um mover a nível mundial para desqualificar a família no modelo judaico-cristão, que é o modelo bíblico. Consequentemente, o casamento, que biblicamente é entre um homem e uma mulher, tem sido bombardeado por aqueles que, em contrário aos ensinamentos bíblicos, aceitam a união entre pessoas do mesmo sexo, como se fosse um casamento. Nunca foi, jamais será e jamais aceitaremos. Respeitamos todas as pessoas, como o Senhor nos ensina. O texto bíblico nos traz a palavra do Senhor, expressando a sua bondade e sendo uma fortaleza no dia da angústia. Nós podemos contar com o Senhor em todo o tempo. Podemos contar com o Senhor diante de toda e qualquer situação. O Deus vivo e verdadeiro zela por sua glória, zela por sua palavra, por sua majestade, por sua soberania, por seu poder, por seu amor,
por sua graça, por sua misericórdia. Escutem isso. Não é correto aceitar o erro de alguém ou de alguns sobre a justificativa do amor ao próximo. Quando você passa a mão por cima para ser conveniente, eu posso dizer para você que isso é abominação ao Deus eterno. Agora, cada pessoa é livre para aceitar ou rejeitar a verdade bíblica. Não é por força, não é por violência. Da mesma maneira, cada pessoa é livre para fazer o que achar que deve fazer. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Isso significa a imagem e semelhança moral do Pai eterno. E a crise contra a família está instituída no mundo. Mas nós não somos do mundo. E não podemos aceitar as normas do mundo que procuram desqualificar os preceitos bíblicos. Aí lá em 1 de João, no capítulo 5, versículo 19, nós lemos: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A presença do Senhor está garantida em nossa vida como fortaleza diante da crise. Isso é promessa divina. Mais uma vez, jamais estaremos sozinhos. Nunca esqueça disso. A presença do Senhor é real. Quando a pessoa sai da presença do Senhor no sentido de fazer coisas que o Senhor não aprova, primeira coisa que vem na cabeça é dizer assim: não, eu não sou digno de estar diante do Senhor. É verdade, você não é, eu não sou, ninguém é. É pela graça de Deus. É pela graça infinita de Deus. Ele nos amou primeiro e Ele continua nos amando. Amém? Então, irmãos, nós reagimos e nos levantamos rejeitando toda palavra e toda ação que sejam contrários aos princípios bíblicos. Respeitamos as pessoas e não interferimos em suas escolhas. Mas não venham querer nos fazer concordar com o que Deus rejeita. Em Cristo Jesus nós temos um compromisso com o Senhor. Não somos melhores do que as demais pessoas, não, absolutamente. Nós ouvimos o Senhor. Diante do Senhor nos prostramos. Recebemos dele a palavra, o ensinamento. Enquanto estivermos aqui na terra, existirão lutas, decepções, aflições, mas tudo aqui é passageiro. Irmãos, a vida passa rápida demais, demais. É muito rápido que tudo passa. O nosso texto básico nos mostra que Deus é bom, fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que confiam nele. Porque a confiança no Senhor, ela vem do mais profundo do nosso ser. A presença divina é marcante e ativa em nossa vida. Mas pastor, por que a presença divina é marcante em nossa vida? Porque nós estamos em Cristo. E a sua palavra permanece ativa. A partir do nosso coração, e nós damos autorização para que o Senhor reine. Lá em Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, nós estamos declarando: Senhor, eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero que esse vazio existencial, ele desapareça, porque somente o Senhor pode preencher esse vazio existencial. Mas é preciso também lembrar, irmãos, que Deus é amor. Deus é justo, é fiel, é verdadeiro. E Deus abomina o pecado. Agora vejam só, que poder tremendo. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador.
Mas o fato de amar o pecador não é sinônimo de que ele compactua com o pecado. Não. Ele ama o homem, né? O ser humano. Lá em João 3,16, o mundo, né? Significa pessoas. Ele ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mais uma vez, ama o pecador, mas não dá nenhum apoio ao pecado. O propósito do Senhor é que todos sejam libertos das cadeias do pecado. O Senhor se apresenta ao pecador, mostra-lhe a palavra, lhe concede a oportunidade para que se arrependa e volte-se para Ele. Mas a escolha tem que ser uma escolha pessoal e voluntária. Amém, igreja? Quem está aqui, diga amém. O propósito divino é que permaneçamos em seus caminhos. Assim como Deus é fortaleza na crise, nós devemos ser fiéis em qualquer que sejam as circunstâncias. O mover divino tem início na vida daqueles que reconhecem a condição de pecadores, mas estão determinados a viver uma nova vida. A gente acorda como se estivesse dormindo. A gente acorda, a gente reconhece que é pecador, reconhece os nossos erros. A nova vida da qual falamos, ela passa a ser vivida a partir do momento no qual a pessoa aceita, a pessoa declara Jesus Cristo como o Senhor único e suficiente Salvador. Meus amados irmãos, em Cristo nós recebemos da força que vem do alto. É a presença do Espírito Santo que habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como o Senhor único e suficiente Salvador. Então, igreja, a sua família é bênção de Deus. Amém? Você pode dizer, a minha família é bênção de Deus? Amém. Seus filhos são heranças do Senhor. Então, invista tempo para orar com sua família. Invista tempo para que fiquem juntos. Valorize a sua família. Porque, afinal de contas, não existe pessoa ou família perfeita. Todos nós temos as nossas falhas, as nossas dificuldades. O único perfeito foi Jesus Cristo, o homem, que é o nosso modelo de vida. É para quem nós devemos estar olhando sempre. Agora, tem um texto que você conhece muito bem, eu quero ler agora, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos de 6 a 9. Observem o que o Senhor determina. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. As ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado na casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão, e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Amém? Irmãos amados do Senhor, eu falei agora há pouco que os filhos são heranças do Senhor, é verdade. E o texto bíblico está dizendo, pais, que é para ensinar. Ensinar. Agora, para ensinar, você tem que parar e sentar. Você tem que mostrar. Você tem que procurar estar vivendo. Não dá para vir aqui e falar alguma coisa que eu não possa viver. Não tem condição. Não é possível. Quem é que nos capacita? É o Senhor. É o seu Santo Espírito. Tenho dito aos irmãos que todos têm que ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Diferença entre o justo e o ímpio, conforme está lá em Malaquias. Então, ensinar a palavra de Deus aos filhos. E eu tenho dito que as crianças, elas têm que ser preparadas
para que elas possam enfrentar o mundo, para que elas tenham argumentos, para que elas precisam ter conhecimento, para que elas tenham conhecimento para poder rejeitar tudo aquilo que vem e que é contrário aos princípios bíblicos. Na escola, as crianças já enfrentam isso. É por isso que tem que saber, né? Hoje eu liguei para a Sandra e disse: Sandra, qual é a programação para o mês de janeiro para o culto infantil? Por quê? Porque nós queremos que as crianças elas aprendam, que elas sejam ensinadas, que elas sejam orientadas na palavra. Mas o momento da igreja é muito pouco. Os pais têm que fazer isso, têm que investir do seu tempo nos seus filhos. Sabe, irmãos, olha, as crianças preparadas para enfrentar o mundo, elas começam de crianças, adolescentes, jovens, adultos. Então elas vão fazer o quê? Elas vão perseverar nos princípios bíblicos. O conhecimento, irmãos, olha, o conhecimento é a maior riqueza que alguém pode ter. Conhecimento. Ninguém pode roubar o conhecimento de você. Nós estamos num mundo globalizado, a gente precisa estar ligado, precisa estar conectado, no sentido de acompanhar, ou procurar acompanhar, todas as mudanças que ocorrem. Antigamente, você tinha o quê? A gente tinha livros que davam informações, né? Aqueles livros grandes que você comprava, muito caro, né? E ali você tinha informações, eles davam. Hoje não. Hoje você entra aí no Google, você pergunta qualquer coisa, ele vai lhe responder. Então você tem à mão notícias de hoje, notícias atualizadas, né? A gente escrevia cartas, né? Mandava uma carta, né? Eu escrevia para a Damares, lá em Peneira, ele escrevia para mim. Toda semana eram 2 cartas, né? Então, mas tinha que esperar. Hoje não, hoje você senta no computador, você pega no telefone, você passa um WhatsApp, você faz uma ligação, como é que é? Lá no WhatsApp presencial, que você fica olhando um para o outro. Você faz isso no mundo inteiro. Então hoje as coisas estão totalmente diferentes. Há uma rapidez da informação. Então conhecimento é a maior riqueza que nós podemos ter. Ninguém pode roubar o conhecimento. Agora nós temos que ter uma coisa na nossa mente. O mais importante é a vida espiritual. Eu me lembro que há alguns anos, a pessoa já não está mais aqui, há muito tempo, um irmão disse para mim, eu vou mandar os meus filhos estudarem fora. Lá o país é desenvolvido, eles vão melhorar o inglês, tal. Eu disse: meu irmão, será que os seus filhos estão prontos para serem mandados agora para lá? Será que eles têm uma base? Porque o mais importante é o espiritual, gente. É claro que precisa estudar. Precisa conhecer, acabei de dizer. Mas é preciso estar lembrado que a vida espiritual, a vida é eterna depois dessa vida. Então precisa ser o maior investimento que a gente tem que fazer com os filhos. E eu vou dizer uma coisa para você: faça investimento na sua família. Saia com seu filho, saia com ele, converse com ele, abrace. Como eu gostaria de ter recebido todas essas orientações na época em que os meus filhos eram crianças. E eu passo isso para você. É maravilhoso, irmãos. E eu digo uma coisa: a sua descendência será abençoada. Amém? A sua descendência será composta de homens e mulheres tementes a Deus. Amém? Você está plantando a palavra de Deus na mente e no coração dos seus filhos. Eles jamais esquecerão dos bons e agradáveis momentos que vocês tiveram juntos, falando sobre Jesus, aprendendo sobre Jesus. Essa semana eu estava conversando com o Murilo, por sinal não está aqui porque está bastante gripado, com a Ariana.
estejamos orando pela recuperação deles. E ele me contando, pai, de vez em quando eu chamava o senhor para ir lá no shopping, para a gente ver alguma coisa. E eu queria. Eu digo, e eu ia? Ia, pai, o senhor ia comigo. E o que é que acontecia? Às vezes o senhor comprava. E outras vezes o senhor dizia assim para mim, meu filho, eu não tenho dinheiro para comprar isso agora. E eu não ficava triste. São momentos, são criação. A gente tem que aprender isso. Porque quando eu era pequeno, minha mãe, meu pai faziam isso. Quantas vezes a gente ia numa loja aqui, né? Vocês não conheceram, não tiveram o privilégio de conhecer, né? Ali quase de frente ao Cinema São Luís, também não sei se vocês conheceram, que chamava 4400. Era uma loja como loja de departamentos, né? E aí minha mãe ensinava a gente, vai ali, fica olhando tudo e fica com as mãos para trás. Não pega em nada. Era tudo assim. Aí eu chegava de vez em quando, eu dizia, mãe, pode comprar esse carrinho para mim? Ela dizia, meu filho, não dá para comprar não. Tá bom. Outras vezes ele dizia, não, tá certo, dá para comprar, eu tenho. A gente tem que fazer isso com os nossos filhos. A gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar a eles a realidade na qual vivemos. E eles vão fazer isso com os seus filhos. E os seus filhos farão com os filhos dos seus filhos. Amém. Você ensina a palavra aos filhos, eles irão ensinar a palavra aos seus netos, que serão os filhos dele. Amém? E assim por diante. Mais uma vez, você está plantando a palavra na mente e no coração dos seus filhos. Sabe, irmãos, abrace seus filhos. Abrace. Beije seus filhos. Aí eu abraçava meu pai. Eu beijava meu pai. Tranquilo, fazia isso. Minha mãe também. Os quatro homens, 4 filhos homens, né, em casa. E a gente fazia isso, né? Então, irmãos, não existe família perfeita, mas é possível viver em harmonia. É possível viver em entendimento. É possível procurar viver de uma forma onde o Senhor seja exaltado. E para que o Senhor seja exaltado, a gente precisa cuidar dos nossos. Valorizar seus filhos. Não chame a atenção dos seus filhos na presença de outras pessoas, não. Chama particularmente, conversa com eles. Faz coisas para elevar. Faz isso com a sua esposa. Mostra as qualidades. Fala bem dela na presença e na ausência de outras pessoas. Mostra o valor que ela tem. Fala o valor que os seus filhos têm para você. Ô irmãos, não sei se você, meu pensamento era procurar dar o melhor. Só que eu achava que o melhor eram coisas materiais. Aí dá trabalho. Não, sabe o que é o melhor? Não são coisas materiais, mas é o seu tempo. A atenção que você dá ao seu filho. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria muita coisa diferente. Mas eu não posso. Mas eu posso dizer para você o que você pode fazer. Amém? E você pode aproveitar ou não. Mas se uma pessoa aproveitar, eu já fico satisfeito. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 5 e 6, está escrito: os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? A mentalidade do Espírito é vida e paz. Glórias ao nome de Jesus. O maior investimento que você pode fazer na vida dos seus filhos é a vida espiritual. E você, para isso, precisa ser exemplo para eles. Porque quando os meninos, eles são pequenos, que eles estão começando a andar, começando a se entender de gente, o pai é o cara mais forte do mundo. O pai sabe de tudo. A mãe é a pessoa mais importante do mundo. Mas eles vão crescendo.
E você vai mostrar que você não é perfeito, mas que você procura verdadeiramente viver para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Amém? Então a tendência do Espírito, ele produz vida e paz. E a propensão da carne é morte espiritual e morte eterna. O que é morte eterna? É separação eterna do Deus Criador. Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Se essa palavra não estiver ativa na nossa vida, não adianta. Ela tem que estar ativa. Eu tenho dito, tenho repetido aos irmãos, que essa palavra, esse livro, não é um livro religioso. Jamais foi um livro religioso e jamais será. Isso aqui é a palavra de Deus. Palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E é o Espírito Santo aquele que vivifica essa palavra. Há quantas investidas para destruir a palavra. Quantas investidas para destruir o povo de Deus no mundo inteiro. Quanto mais persegue, mais cresce. Mas eu vou começar a encerrar. Eu farei 2 perguntas. E você vai responder aí na sua mente e no seu coração. É só entre você. 2 perguntas que eu faço para mim também. E na hora que eu estava preparando, eu fiz para mim, agora também vou fazer. Primeira pergunta. Estou permitindo que o Espírito Santo molde meus pensamentos e comportamentos? Tudo aquilo que precisa mudar na nossa vida, é o Senhor que vai fazer. Quando chegar alguém impondo alguma coisa, epa, tem alguma coisa, peraí. O Senhor diz que não é por força, não é por violência. Não, irmãos. Deus não quer ninguém forçado, não. Eu vou repetir, ele diz aqui, agora, o texto que eu disse em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então ele bate e chama, fulano, fulana. Então se a pessoa abrir a porta, que é a porta do coração, que é por dentro, a fechadura, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, ele vai ficar para jantar, ele vai habitar. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita. Já pensou, irmãos? O Deus que é maior do que todo o universo, o Deus que mediu o universo a palmos, que mediu, que pesou as águas nas conchas das suas mãos, se faz tão pequeno que habita em nós. Aleluia. Sabe, irmãos, o que é que você responde aí para você? Estou permitindo que o Espírito Santo molde meus pensamentos e comportamentos? Segunda pergunta. Minhas palavras e conduta expressam de forma real o amor de Deus? Quando é que a gente vê o negócio complicar? Na hora da aflição, né? Como é que o negócio vai complicar? Eu me lembro de uma senhora que ela falava muito, ela já está na glória com o Senhor. Ela falava muito, quando tinha alguém enfermo, ela vinha, ela falava, ela ministrava, tal e tal. Mas quando adoeceu, eu ainda me lembro que cheguei lá, ela estava, oh meu Deus, ai meu Senhor, está doente, está sendo agudo? Não, estou clamando ao Senhor, porque eu não quero morrer agora. Sim, rapaz, calma, o céu é tão bom, o céu é tão bonito, mas não se aperreie não, porque só vai na hora. Então, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Procurar viver nessa vida, na presença do Senhor. Entender que a presença do Senhor, ela é real em nosso viver. Entender que nós somos falhos, nós erramos. Eu já contei aqui, não vou repetir mais, mas se for necessário pedir perdão aos seus filhos, peça perdão. Você não vai perder a sua autoridade, não. Você vai ver como você vai ganhar. A conduta que devemos ter precisa expressar a realidade do nosso compromisso com Cristo. Pensei nisso essa manhã. A conduta que devemos ter precisa expressar a realidade do nosso compromisso com Cristo. E quando eu estou falando conduta, eu estou falando não somente da ação, mas também da palavra. Igreja, nós precisamos atentar para a necessidade
de estarmos posicionados para testemunhar do nosso Mestre, prontos para rejeitar tudo o que não está de acordo com os seus princípios. Jamais nos esqueçamos de que a fé começa com uma atitude interior. O poder de Deus opera nas circunstâncias à nossa volta. Então, todas as vezes que a fé opera, nós somos levados a um descanso interior, que é a certeza do agir divino em nosso ser. E com isso, a ansiedade e o desânimo não encontrarão abrigo em nossa vida. Porque eles vão bater a nossa porta? Ah, vão. Claro que vão. Claro que vão. O fato de você ser crente não quer dizer que você não vai ter enfermidade da alma. Tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Amém? Então o Senhor prometeu que não seremos destruídos pelas aflições da vida. O problema está grande, a dificuldade está grande. Fique tranquilo, você não será destruído pelas aflições da vida. Mas com Ele, com Cristo Jesus, já somos mais do que vencedores. O Senhor eterno é a nossa fortaleza. Cada dia do ano de 2022, nós estaremos vivendo na dependência do Altíssimo, declarando que esse já está sendo o melhor ano da nossa vida. E o fato de dizer isso, eu tenho sempre ressaltado, não significa que os problemas não virão. Virão sim, mas o Senhor está presente. Então, em Cristo nós estamos certos de que não sentiremos falta de coisa alguma. Amém? Na nossa vida e na nossa família. Você recebe essa palavra? Fiquemos todos de pé.